Oi, 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 gente! Hoje nós vamos começar a nossa live mais cedo. Tenho um compromisso, tá? Então nós vamos começar a nossa live mais cedo. Eu coloquei aí no meu status. Começar 1h30, né? Então aqui no um dos meus relógios já é 1h30. No outro já falta 1 minuto. Mas tá valendo, tá? Então que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todos os males. Vou fazer uma oração de agradecimento a Deus e nós vamos cantar 2 louvores e depois nós vamos para as escrituras, tá bom? Convido você a orar comigo, tá? E buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade, tá bom? Então, assim como nós estamos, vamos curvar nossas frontes e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Te agradecemos, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Entregamos em suas mãos as nossas vidas. O Senhor nos conhece, nos sonda, sabe melhor dos nossos pensamentos, até melhor do que a nós mesmos. Antes que o pensamento chegue à nossa mente, o Senhor já sabe o que vamos pensar. Nos ajuda, Senhor, a vencer os obstáculos da vida. E fala aos nossos corações através da sua palavra e aceite os nossos louvores como incenso suave. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje vai ter muitos irmãos que não vai chegar a tempo, porque ele vai pensar que a nossa live vai ser no mesmo horário. Não viu aí, não se atentou aí pro anúnciozinho que eu coloquei, tá? Queridos, não demora, Jesus ele volta. Esse não é o tema que nós vamos abordar hoje, mas faz parte. A Bíblia diz que quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, a testemunha a todas as nações, aí virá o fim. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois quero logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Jesus voltará. Ele prometeu, ele é fiel, então nós podemos crer. Ele vai voltar. Divino companheiro do caminho, sua
Queridos, a ligação ela deu uma pausazinha, mas voltou ao normal. Então a gente volta o louvor de novo, tá? É o Nil Araújo, um abração pra você, Nil. Pra você, sua esposa. Vai dar certo, nós vamos conseguir. Peça pro divino companheiro fazer parte do seu caminho, guiar você a toda a verdade. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. A gente repete esse louvor até chegar mais gente, né, Toinha? Antônia Silva, um abraço pra você. E vamos cantar novamente esse louvor, é muito lindo, é muito tocante. Divino companheiro. Caiu a ligação, mas a gente vai de novo. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Nós vamos conseguir, tá, Nil e Antônia Silva, o Nil Araújo e Antônia Silva. Nós vamos conseguir fazer a nossa live, sim, em nome de Jesus. A nossa internet hoje não tá bacana, mas nós vamos conseguir. Nós já oramos aqui pelos louvores
e também pela palavra, tá? Então nós vamos para a palavra. Eu não sei se o irmão Nil ainda está aqui no Pará ou está em Santa Catarina, o homem das viagens. Um abração para você, Nil. Um abração, Toinha Silva. E desde já um abração para todos vocês que estão aqui, ainda vão nos prestigiar aqui na nossa live, porque a live só acontece porque você, primeiramente Deus, está nos guiando e você está fazendo parte dessa live, tá? Tá interagindo aqui com relação à mensagem. Hoje nós vamos trazer uma mensagem que mexe, todas elas, lógico, mexe com as trevas, mas principalmente essa mensagem aqui de nós sabermos quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, como é que fica a mente do ser humano quando o ser humano morre, porque o que é propagado aí fora é que quando a gente morre sai a alma fica vagando, a pessoa fica consciente. Tem gente que diz que no mesmo instante que a pessoa morre, sai a alma e vai para o Senhor. Então nós vamos examinar as Escrituras. Jesus disse: examina as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas quem testificam. Então as Escrituras, elas dizem, examinam. O Senhor mesmo disse: examina as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas quem testificam de mim, disse o Senhor Jesus. Então nós vamos entender o que acontece após a morte, para onde a gente vai. E aí, nós somos alma ou nós temos uma alma? Pegue a sua Bíblia, você mesmo. Ok, estamos voltando. Ora a gente sai, ora a gente volta. Mas a mensagem vai ser gravada, tá? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem vai ser gravada, tá bom? Então nós vamos ver quem nós somos. Nós somos alma ou nós temos uma alma? Aqui no livro de Gênesis, o capítulo 2, o versículo 7, nos diz: e o pó, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de... Voltando. Vocês podem permanecer aí. Vocês podem permanecer aí quando acontecer isso, que a gente vai conseguir, tá? A gente não para por aqui, tá bom? É o Chico Moreira, um abraço para você, Chicão. Seja bem-vindo, tá ok? Então hoje nós vamos estudar quem nós somos. Nós somos alma ou nós temos uma alma? O Gênesis capítulo 2. Voltamos de novo, voltamos novamente. Então o livro de Gênesis, o capítulo 2, o verso 7, diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de... A gente aproveita, dá uma voltinha e volta novamente. Aí dá uma voltinha e quando volta a internet a gente continua, né? Então Gênesis 2, verso 7 diz, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então nós não temos alma. De acordo com a Bíblia, nós somos almas viventes. O que sai do ser humano quando o ser humano morre? O livro de Eclesiastes, o capítulo 12, o versículo 7, nos diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Afinal, que espírito é esse? As pessoas acham que a alma, um espírito que sai do ser humano, né? Só lembrando que o ser humano, de acordo com Gênesis 2:7, é a junção do pó, é a soma do pó mais o fôlego. E a Bíblia diz que o pó se dissolve. E o que sai do ser humano? O fôlego de vida. E apaga assim a memória do ser humano. O ser humano fica com a mente apagada, esperando assim a volta de Jesus para que ele acorde. Neide Ribeiro, um abração para você, seja bem-vinda, tá? Como fica a mente do ser humano quando o ser humano morre? O livro de Eclesiastes, o capítulo 9, o versículo 5, diz: porque os vivos sabem que hão de morrer,
mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, de acordo com as Escrituras, o ser humano veio do pó, para o pó retorna, o sopro de vida, o fôlego, o espírito, volta para Deus, e a memória do ser humano fica entregue ao esquecimento. O ser humano não sabe absolutamente mais de nada. É isso que acontece. Os sentimentos dele, aqui no verso 6 diz: o amor, o ódio e a inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Nada mais que se faz aqui pertence mais à pessoa que já morreu. Porque a pessoa não... Voltamos. De acordo com as Escrituras, o morto não sabe de nada, os sentimentos dele apagam. E é dessa forma que a Bíblia está descrevendo. Aí no Ceará, não sei se todo mundo faz. Então, queridos, aí no Ceará, eu estou falando para os cearenses que estão comigo, que foi de onde eu vim, da terrinha, né? Muitos, quando suspeitam que alguém morreu com sede, colocam uma garrafa com água no túmulo da pessoa e aquela água vai evaporando. E para eles, a suposta alma vai lá beber a água. Então, para esses irmãos que colocam ali a garrafa com água, para eles a suposta alma está bebendo a água. Mas analisem, se a Bíblia diz que nós somos alma, e a Bíblia diz que sai o fôlego de vida, a memória do ser humano fica entregue ao esquecimento, o ser humano não sabe mais de nada. Nada do que faz mais aqui debaixo do sol pertence para quem já morreu. Como é que o ser humano vai beber aquela água se ele a memória dele já no esquecimento, já voltou para o pó? Ele não sabe absolutamente de nada de acordo com as Escrituras. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque por trás de tudo isso tem alguém recebendo. Não é Deus. Deus diz que a pessoa morre e volta para o pó e a memória fica entregue ao esquecimento. Então, se tem alguém afirmando o contrário, é sinal que quer que você permaneça no engano, você fazendo, digamos, esse sacrifício que não acrescenta para quem já morreu. As pessoas ficam rezando e rezando e rezando para quem já morreu. De acordo com as Escrituras, não adianta mais. Porque se a pessoa morreu salvo, está salvo, ninguém tira deles. Também se morreu perdido, também está perdido, também ninguém tira dele. Tá? Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezequiel, capítulo 18, verso 4, nos diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Salmo 78, verso 50 também afirma a mesma coisa, que a alma morre. Logo, se eu sou alma, eu sou a junção do fôlego mais o pó. Quando se dissolve o pó, o fôlego volta para Deus, não como ser pensante. Acabou ali a alma. No livro de Daniel, o capítulo 12, versículo 2, olha como é considerado a morte. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. De acordo com a Bíblia, a pessoa que volta para o pó, ela dorme. Estamos recebendo aqui a visita da Gracinha Pereira. Um abraço para você, Gracinha, para o seu esposo, para o meu primo aí, né? Então, que Deus continue abençoando vocês, para a sua família, tá bom? Então, de acordo com as Escrituras, a pessoa dissolve a matéria, a mente fica entregue ao esquecimento, porque o sopro de vida volta para Deus. E a pessoa não pode receber absolutamente nada, nada mais. A Bíblia diz que a pessoa não tem recompensa, a Bíblia diz que a pessoa está dormindo. Aqui no livro de João, capítulo 11, versículo do 11 ao 14, teve uma pessoa que passou 4 dias no pó da terra, e Jesus
afirmou, essa pessoa está dormindo. Eu sei que você sabe quem é. Tem uma música que fala assim: remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita o meu. Quem é essa pessoa? Quem foi essa pessoa que voltou para o pó, passou 4 dias no pó da terra e Jesus disse que ela estava dormindo? De acordo com o livro de João, capítulo 11, o versículo do 11 ao 14, nos diz assim: isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Então Jesus disse: nosso amigo Lázaro adormeceu. O livro de João, capítulo 11, verso do 11 ao 14. Aí Jesus disse: mas eu vou para despertá-lo do sono. Aí os discípulos falaram a Jesus: Senhor, se ele dorme, está salvo. Ou seja, se ele dorme, ele vai acordar. Eles supunham que Jesus estava falando do repouso do sono, esse sono reparador. Como agora nós estamos nas nossas atividades, nós nos cansamos e à tardinha, depois daquela janta, aquele banho, a gente capota, né? Eles pensavam que era esse o sono. Só que a Bíblia estava especificando o sono. Jesus falou assim: Lázaro está morto. No versículo 14, Jesus disse: Lázaro está morto. Então a morte é considerada um sono. Não sei se você já desmaiou alguma vez, mas se você conhecer alguém que já desmaiou, que já apagou total, pergunte para ele se ele lembra desse período que ele estava apagado. Ele não lembra de coisa alguma. Então teve uma experiência pós-morte. Às vezes a pessoa vai num veículo, vai no transporte, capota, passa uma semana no hospital, 2 semanas. Quando ele acorda, ele não sabe quanto tempo ele está ali. Se ele passar 10 anos, passasse 10 anos naquela situação, 10, 20, 30, 1000 anos, não fazia diferença para ele. Ele não sabe contar o tempo. Agora faz diferença para quem está vivo, porque nós, os vivos, a gente sabe contar o tempo, a gente sente saudade daquele nosso ente querido que está dormindo. Mas o morto, de acordo com a Bíblia, não sabe absolutamente de nada. Quando é que os nossos entes queridos vão acordar? O livro de João capítulo 5, verso 28 e 29. João capítulo 5, versículo 28 e 29, nos diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a condenação do juízo. Então, de acordo com João 5, 28 e 29, diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos... Observe que não está no céu, não está no inferno, paraíso, cheio de Abraão. De acordo com as escrituras, todos que já morreram voltam. Então, queridos, a Bíblia diz que todos os que se acham no pó da terra ouvirão a voz de Jesus por ocasião da vinda de Cristo. Os que aceitaram a Jesus e passaram a fazer o bem, pois não é só fazer o bem. Tem muitos ateus que fazem o bem, mas não creem em Jesus. Não é esse o bem que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando daquele que aceitou a Jesus como seu salvador pessoal e teve uma vida transformada. Esse vai ouvir a voz. Então, de acordo com as escrituras, esses que ouviram a voz de Jesus vão acordar na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é dos salvos, tá? E os outros só vão acordar, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, o verso 5. Os outros vão continuar no pó, dormindo, até 1000 anos, por 1000 anos. Apocalipse 20, verso 5 diz: o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, por ocasião da vinda de Cristo, os salvos acordam, os salvos em Cristo. E assim vamos morar por 1000 anos no céu, lá no livro de Apocalipse, capítulo... Diz
Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não terá autoridade por sobre eles. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Tá? Então, detalhe, por ocasião da volta de Cristo, os ímpios continuam no pó, os salvos em Cristo. Voltando. Então, queridos, os salvos em Cristo acordam para morar 1000 anos com Jesus lá no céu. A gente pode depois levar mais adiante esse estudo aí, tá? Sobre o tempo, o período que os salvos passam no céu e que os ímpios passam no pó. Mas eu quero que fique bem entendido na sua mente de quem nós somos. Somos almas ou nós temos alma? A Bíblia diz que nós somos alma vivente. Deus formou o homem do pó, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. A memória do ser humano fica entregue ao esquecimento. Ele não sabe mais de nada. A alma morre porque a pessoa morre, de acordo com as Escrituras. E fica esperando assim a breve volta de Jesus. Mas talvez você diga assim, não, eu já vi o meu ente querido que já morreu. Queridos, se o morto não sabe de nada, como é que ele volta? Tem pessoas que vão em locais para receber uma carta do além. Isso é uma aberração, porque o morto não sabe de nada. Agora sim, se você já viu alguém, sabe quem foi que você viu? O adversário de Deus. Porque Deus disse, no dia que comer do fruto, lá no início, certamente morrerão. E a serpente disse, é certo que não morre, Deus está mentindo. Então, quem tem razão sobre isso? Deus ou Satanás? Deus diz que morre. Então, mas a pessoa diz, eu vi meu pai, eu vi minha mãe. Você não viu seu pai, não viu sua mãe. Se você viu o adversário de Deus. E quem vai em centro espírita para receber mensagem do além, quem está por trás ali trazendo essa mensagem? Se o morto não sabe de nada. É lógico que é os demônios. Ele imita o cheiro da pessoa, a letra da pessoa, ele imita tudo, a voz. Então, queridos, a Bíblia abomina, de acordo aqui com o livro de Deuteronômio, olha o que diz sobre essa questão. Deuteronômio é o 5º livro. Deuteronômio, capítulo 18. Olha o que Jesus disse sobre a questão de você consultar morto. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo, verso 10 de Deuteronômio 18. Quem passar pelo fogo, o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Então a Bíblia diz que não tem que haver no meio do povo quem consulte mortos. E as pessoas dizem, não, mas eu já vi um morto, eu já vi, lógico, antes de ser sepultado eu já vi. E se cavar a sepultura, vê de novo. Mas se assim, apareceu tal espírito da pessoa, você viu a Satanás, não a pessoa. Pode ter certeza disso, amigo. Biblicamente. Fui buscar de novo a internet. Então, queridos, se você viu algo parecido assim, você não viu a pessoa exatamente. O Satanás, ele é sujo, ele aproveita que a pessoa está naquela aflição, querendo ver o ente querido que já morreu, então ele aparece disfarçando o cheiro da pessoa, tudo para ver se confunde a cabeça da pessoa. Aí a pessoa fica acreditando. Então não acreditem nisso. A Bíblia diz que o morto não recebe mais nada, não sabe de nada, não adianta orar, não adianta rezar pelo morto. Tá? Então nós temos que ter isso em mente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Aqui no livro de Eclesiastes, o capítulo 9... Eclesiastes, o capítulo 9, o verso 10, uma mensagenzinha aqui já para fazer o fechamento, até porque hoje a internet não está nos ajudando tanto, né? 9, o verso 10 diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura ou no além para onde tu vais,
Não há obra, nem projeto, nem indústria, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não há nada a fazer depois que desce a sepultura. Biblicamente, nós temos que fazer agora. Depois que morre, já foi. Não tem mais volta. Ninguém pode mudar o destino de quem já morreu. Ninguém pode se comunicar com o morto. A Bíblia diz que isso é uma abominação. Porque se você vai buscar um morto, você acaba falando com o demônio. E o demônio vai passar o que para você? A informação correta? Ele é o pai da mentira. Então deixe de lado essas heresias, essas bobagens, essas mentiras. E vá para a Bíblia. Reconheça Jesus como seu salvador pessoal. Para fazer o fechamento aqui, nós vamos cantar um louvor. Vamos pedir para que Jesus ande conosco. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda a sombra. Pois tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Queridos, assim nós vamos encerrando essa live. Então, queridos, assim nós vamos encerrando essa live. Célia, boa tarde, minha amiga Célia, boa semana. Tá tudo bem aqui, tá? Então nós já estamos terminando, Célia, tá? Porque nós começamos 1h30, nós começamos mais cedo. Eu tenho um compromisso, mas ficou gravado aí, tá? Hoje a internet também não tá tão boa, não tá nos auxiliando tanto, mas a mensagem foi repassada, tá? Então, se você tem alguém aí que tá aniversariando, coloque o nome aí, tá? Que a gente canta os parabéns pra pessoa. Se não tiver, a gente faz a oração, tá bom? E também manda aquele abraço, tá bom? Quem você quer que a gente cante os parabéns pra ela? Quem é que tá aniversariando aí pra gente entoar o cântico de parabéns pra essa pessoa? Coloque aí. Eu não sei ainda quem está aniversariando, quem aniversariou nesse mês aí, nessa semana. Coloque aí. Ah, tá ok, eu tenho sim, tem aluna. Hoje até eu vou levar a mensagem lá no aniversário dela, a Luna Maitê, a minha sobrinha. Não sei, ninguém colocou mais aí, mas eu vou cantar, vai servir pra eles também, tá? Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
Amém. Então, queridos, assim nós vamos encerrando. Vamos fazer a oração. O Antônio Silva chegou agora. Eu não sei, ele não viu o anúncio aí que eu coloquei aí no Face. Nós terminamos hoje, começamos hoje mais cedo devido à questão que eu tenho um compromisso, tá? Começamos 1h30 e já estamos finalizando. Já vamos fazer a oração. A internet hoje não estava tão boa. Então nós vamos fazer a oração e eu vou mandar um abraço, aquele abraço carinhoso para você, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, muito obrigado, Senhor Deus, pois até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pela sua palavra, a sua mensagem que chegou aos nossos corações. Hoje nós sabemos quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que acontece após a morte. Ninguém pode aparecer, depois que já morreu, pode aparecer para alguém vivo. Se alguém aparecer, nós sabemos que não é da parte do Senhor. Então nos ajuda a praticar, Senhor Deus, a tua palavra. Cuida de nós, em nome de Jesus. Te pedimos também pela aniversariante, a Luna Maitê, que Deus derrame bênçãos sem medidas, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida na vida dela e na vida dos aniversariantes que ainda tem por aqui que não foi citado. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, a Eliette Custódio já começou, estava aqui esperando das 2h30. Já terminamos. Eu coloquei o anúncio aí para ser 1h30, que nós fomos que eu vou fazer uma visita para o tio Nilson, que ele não está bem de saúde, e a gente vai lá fazer uma visita para ele. Tio Nilson é sobrinho do vovô, boneca. Então que Deus continue nos abençoando, tá? Chegou na hora do abraço e eu sei que tem muita gente aí aguardando o mesmo horário também. Então, Antônio Silva, um abraço. Eliette Custódio, minha mana, um abraço. Célia Santos, um abraço para você. Gracinha Pereira, um abraço. Antônia Silva, um abraço. Neide Ribeiro. Francisco Moreira, um abraço. Nil Araújo, um abraço para você. Então, a Antônia Monteiro está chegando agora. Um abraço para você, Antônia. Nós terminamos mais cedo, começamos mais cedo e terminamos mais cedo porque eu tenho compromisso hoje, tá? Um outro compromisso. Isso, boneca. Amém. Que Deus continue nos abençoando. E para você, a Cleidinha Moreira, o Toinho, o Matador, né? O Cacá e o Valdir, né? E todos aí, o Dadinho. Um abraço para vocês, um abraço para o Ivanildo, Evanilson, Ivanildo. Então um abraço para todos, para a Toinha Custódio, a Menta Custódio, para o Nego, o Nego, né? Os meninos aí já conhecem, sabe que é o Francisco das Chagas, que é o Nego. Um abraço para você. Tá ok, Antônio? A gente vai levar essa mensagem aí para ele, tá ok? Então, um abração para todos, gente, que nós continuamos em oração uns pelos outros, tá? Um abraço pro Inácio Santos, pro nosso querido Inácio Santos. Furtaram algo lá da rádio, lá da Meio Norte, furtaram microfones. Semana passada eu vi na internet, furtaram microfones, furtaram um monte de coisas, ar-condicionado lá da rádio Meio Norte. Então isso deixa a gente triste, né? Porque como o nosso querido Inácio Santos trabalha lá e furtaram assim coisas que atrasam as pessoas na caminhada, no ganha-pão, né? A questão de ganhar o sustento. Mas Deus é com vocês, viu, meu querido Inácio Santos? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Eu sei que o senhor fez uma cirurgia também, que Deus continue derramando bênçãos sem medida na sua vida, tá? Melhoras aí pro senhor. E, queridos, assim eu vou me despedindo aqui de vocês, deixando aquele meu abraço, meu muito obrigado. E assim a gente despede. Uou, abraço!